Olá, como que vocês estão? Hoje eu vou falar com vocês sobre a responsabilidade técnica na odontologia, quais são as suas atribuições, qual que é a sua importância, quais são as suas competências e as regras que todo cirurgião dentista precisa saber. Afinal, você sabe o que um responsável técnico faz? Por que saber sobre a responsabilidade técnica pode vir a diminuir alguns riscos administrativos ou judiciais na odontologia? Muitas dúvidas surgem quando o assunto é responsabilidade técnica, principalmente na correria do cirurgião dentista, diante de novas contratações em clínicas odontológicas ou até mesmo por ser proprietário de uma. Então vamos partir de todo o início. O princípio da responsabilidade técnica é uma necessidade natural das sociedades organizadas, tá? Porque ela resguarda os interesses dos indivíduos dentro da sua coletividade. Então ela trata-se de uma responsabilidade no âmbito da atuação do cirurgião dentista. É uma atribuição que está prevista na Resolução número 63 de 2005, a consolidação das normas, especificamente no seu artigo 90 e seguintes, bem como no Código de Ética Odontológico, em seu capítulo 12, artigo 33 e parágrafos, e artigo 41 e seguintes. A responsabilidade técnica na odontologia é um compromisso duplo do profissional com a sociedade e com a classe odontológica. Ela é um comprometimento com o exercício seguro e ético da profissão. Trata-se de um conjunto de obrigações que não se restringe somente à assinatura de um documento. Bom, hoje em dia, tendo em vista que a assistência odontológica ela também está sendo dirigida por empresas sob a forma de clínicas, convênios, credenciamentos, planos odontológicos, empresas que comercializam produtos e equipamentos, sindicatos, cooperativas, ONGs, escolas, órgãos públicos, enfim, por vários estabelecimentos, independente do seu porte. Essas entidades, elas têm a necessidade legal de apresentarem um responsável técnico para responder às questões pertinentes à atuação do cirurgião dentista. Também os órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os Centros de Vigilância Sanitária, que dizem respeito também às vigilâncias sanitárias municipais, elas determinam que, para o funcionamento de um estabelecimento que presta um atendimento odontológico ou de uma empresa que comercializa e industrializa produtos odontológicos, é obrigatória a indicação de um responsável técnico, que nesse caso obrigatoriamente deve ser o cirurgião dentista. Portanto, ao desempenhar as suas atividades profissionais, além da responsabilidade comum a todas as pessoas, compete ao cirurgião dentista que assumiu a responsabilidade. Tanto assim, ao desempenhar as atividades profissionais, além da responsabilidade comum a todas as pessoas, compete também ao cirurgião dentista que assume a responsabilidade técnica de uma empresa prestadora de serviço odontológico, também assumir a responsabilidade específica, qual seja a de responder pelos atos cometidos em nome daquela empresa, daquela entidade, que comporta um duplo enquadramento, o civil e o ético. Aqui, então, eu chamo a atenção do profissional que ao assumir a responsabilidade técnica, pois quando da ocorrência de uma infração ética que a empresa tenha como responsável técnico, esse profissional responderá perante o CRO sobre as atitudes ali que são consideradas antiéticas. É importante, e eu ressalto aqui, que o cirurgião dentista, antes de assumir a responsabilidade técnica de uma empresa, assumir esse compromisso, ele verifique a idoneidade da mesma, sabe? Por qual ele vai ser responsável técnico, tendo assim o cuidado de verificar se a mesma está registrada
devidamente registrada no Conselho Regional de Odontologia da sua jurisdição, se cumpre os requisitos, se tem corpo clínico montado, tá? Bem como nos órgãos municipais, qual seja a vigilância sanitária, para tirar o seu alvará de funcionamento. E dessa forma, fica conhecendo amplamente as suas atribuições e responsabilidades. Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, ocorre uma diminuição dos riscos administrativos ou até judiciais da profissão, né? Que pode vir a gerar uma economia no dia a dia, sabe? Com advogado, com responder, existe o tempo para as respostas administrativas e etc. Vou conversar com vocês sobre as principais regras. Bom, a primeira delas é quem pode assumir a função de responsável técnico. Como a gente está conversando aqui, deverá ser sempre um cirurgião dentista, tá? Inscrito no Conselho Regional de Odontologia, e esse mesmo profissional deve estar em acordo com os requisitos constantes nas leis e outros atos normativos que instituem o sistema conselhos, né? Ele deve residir na jurisdição onde está instalado o estabelecimento pelo qual ele vai ser responsável técnico, tá? Tudo isso está disposto no artigo 90, parágrafo 1º da Consolidação. Eu chamo aqui a atenção quanto à observância da responsabilidade técnica nas clínicas radiológicas, tá? Principalmente pela observância da RDC 330 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, no artigo 13 dessa RDC, ela exige que a empresa tem o dever de designar formalmente um profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade pelos procedimentos radiológicos de cada setor da radiologia diagnóstica ou intervencionista do serviço de saúde. Aqui, ao entendimento pelo sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais, de que é uma atribuição do cirurgião dentista essa responsabilidade técnica, desde que essa empresa tenha em seu corpo clínico um cirurgião dentista registrado com a especialidade em radiologia, tá? Em continuação, eu vou falar sobre quais são as atribuições de um responsável técnico. Cabe ao responsável técnico a fiscalização técnica e ética na instituição pública ou privada pelo qual ele é responsável, devendo orientá-la por escrito, inclusive sobre as técnicas de propaganda utilizadas, tá? Tudo isso está expresso no artigo 33 e parágrafos do Código de Ética Odontológico, né? Que também diz que é dever do responsável técnico primar pela fiel aplicação deste código, né? Qual seja do Código de Ética Odontológico, na pessoa jurídica que ele trabalha, bem como o de informar ao Conselho Regional imediatamente quando do conhecimento ou da constatação de uma infração ética que possa ter ocorrido na empresa a qual é responsável. Bom, aqui o profissional, ao aceitar esse cargo de responsabilidade técnica, ele fica encarregado de conduzir a empresa nos procedimentos fundamentais para que os serviços e produtos odontológicos sejam oferecidos em plena conformidade com a lei. Agora eu vou dizer sobre a competência do responsável técnico. Cabe a ele orientar a empresa e os profissionais que nela atuam sobre as determinações do Código de Ética, inclusive no que diz respeito ao relacionamento com pacientes e os colegas, né, cirurgiões dentistas,
quanto às exigências e documentações que envolvem o prontuário odontológico, a qualidade dos procedimentos realizados, o sigilo profissional, a comunicação em mídias sociais e digitais, publicidade, propaganda e outros, né? É importante dizer que ter conhecimento dessas competências, ela traz uma segurança jurídica para a atuação do profissional da odontologia no dia a dia, né? E isso traz um risco, como eu já disse, eu vou falar de novo, diminuir riscos administrativos e judiciais, né? Por quê? Na hipótese de infrações, o responsável técnico também arca com as consequências das atitudes e escolhas tomadas pelo estabelecimento, pois ele é considerado solidário a toda infração ética cometida no local. Agora, quanto à quarta regra, que é: por quantos estabelecimentos odontológicos o profissional poderá ser responsável técnico? Bom, a Resolução 63 de 2005, nos seus artigos 90 e seguintes, ela diz que a existência de um profissional como responsável técnico é obrigatória nessas empresas, né? Então, assim, apenas um único profissional, cirurgião dentista, poderá assumir o cargo, desde que não acumule o cargo por outro local e não possua pendências administrativas no sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais. Aqui existe uma exceção, né, que ela se dá quanto aos laboratórios de prótese, né, onde se admite o técnico em prótese dentária como responsável técnico pelo estabelecimento, bem como o cirurgião dentista, né? Então, devido à seriedade das incumbências da responsabilidade técnica, não se admite o acúmulo de cargos de responsabilidade técnica de um mesmo profissional cirurgião dentista em mais de uma instituição, por prestadoras de assistência odontológica direta ou indireta, mesmo que seja por filiais, sucursal ou filiado, né? A não ser que ele dispõe também sobre algumas exceções, dentre essas, que são quando por duas entidades prestadoras de serviços beneficentes ou filantrópicas, desde que o cirurgião dentista seja o único profissional a trabalhar no local e não preste serviço remunerado. E a possibilidade de um cirurgião dentista assumir mais de um posto como esse é liberada ainda em clínicas odontológicas pertencentes à administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Como quinta regra, eu vou dizer sobre a carga horária do responsável técnico no estabelecimento de trabalho, né? É ideal que ele acompanhe os trabalhos sobre sua responsabilidade durante todo o expediente. Afinal, a responsabilidade técnica, ela vigora 24 horas, né? É importante aqui dizer que nenhum profissional deve simplesmente assinar pelo estabelecimento. Ele deve sim exercer a função de responsável técnico dentro da empresa. Como sexta regra, eu vou falar sobre qual deve ser a postura de um responsável técnico caso receba determinações de seu empregador que contrariem o correto exercício das atividades. Bom, aqui, para um responsável técnico se precaver de situações como essas, é importante que ele se habitue a documentar suas ações, né? As suas determinações devem ser feitas por escrito e protocoladas por quem a receber, né? Assim, caso suas orientações sejam desrespeitadas, não sejam atendidas, e isso venha a trazer consequências danosas, o RT ele tem uma prova material para se defender. Além dessa preocupação, o profissional RT ele pode entrar em contato com o Conselho Regional de sua jurisdição para denunciar eventuais irregularidades de seu conhecimento. Como sétima regra, eu vou falar sobre
se o responsável técnico ele está sujeito a ser responsabilidade civil e eticamente pelos procedimentos realizados no estabelecimento. Bom, sim, faz parte das atribuições desse cargo responder a possíveis processos éticos e judiciais, de forma direta ou solidária, juntamente com o estabelecimento ou com o cirurgião dentista que desrespeitar as normas vigentes nos limites de suas atribuições. Bom, a lei número 5.081 de 1966, ela reforça o enquadramento dos ocupantes dessa posição como corresponsáveis em casos de desvios, erros ou omissões. E ela assim diz, vou ler aqui: o cirurgião dentista tem a responsabilidade sobre os atos que praticar em decorrência de seu exercício profissional, o que inclui a responsabilidade técnica, inclusive sanitária, assumida perante o estabelecimento comercial. Por exemplo, caso ocorra um acidente no estabelecimento ou uma falha na prestação de serviço e fique caracterizado que a causa foi negligência, imprudência ou imperícia do profissional, ele poderá ser processado na justiça comum. No âmbito do CRO, no âmbito administrativo, ele poderá responder a processo administrativo por uma infração ao Código de Ética Odontológica. Diante disso, se verifica aqui a necessidade do entendimento dessas regras, né? Que eu vou falar mais algumas ainda, né? Para a atuação do responsável técnica. Fica claro que quando você coloca em prática essas regras, há uma diminuição desses riscos administrativos e até judiciais, o que pode ocasionar uma economia, né, para a resolução desses conflitos. Oitava regra: o responsável técnico poderá ser responsabilizado pela publicidade do estabelecimento? Sim. Isso está disposto na resolução do CFO número 118 de 2012, né, que é o Código de Ética Odontológico. Ele responsabiliza eticamente o cirurgião dentista que de alguma forma se beneficie, mesmo que indiretamente, com publicidades e propagandas irregulares, tá? Ficando sob a responsabilidade do responsável técnico a orientação da empresa que representa sobre assuntos dessa natureza e as mudanças normativas que as mesmas sofrerem, né? O artigo 45 do Código diz assim: pela publicidade e propaganda em desacordo com as normas estabelecidas nesse Código, respondem solidariamente os proprietários, o responsável técnico e os demais profissionais que tenham concorrido na infração na medida de sua culpabilidade. Como nona regra, eu vou falar sobre como deve ser a identificação externa e interna do responsável técnico no estabelecimento. Identificação externa. Na parte de fora do estabelecimento. O nome do estabelecimento, né? O número do registro dessa entidade prestadora de assistência odontológica no CRO, né? E o nome do responsável técnico e o número da inscrição no CRO, mais a especialidade, caso tenha, tá? No ambiente interno, o nome do responsável técnico, dele e a especialidade, caso tenha, para se intitule, né? E caso não, cirurgião dentista, a gente coloca. O nome de todos os profissionais que trabalham no estabelecimento, com as especialidades, caso possuam registradas. O número do CRO, né? Caso não tenha especialidades registradas, eu digo novamente, colocar a expressão cirurgião clínico geral, né? E o nome dos profissionais auxiliares e o número do CRO. E além dos certificados de registro e responsabilidade técnica emitidos pelo CRO, que deverão permanecer expostos, né? O nome, o número do registro e o nome do responsável técnico. E como 10ª regra, eu vou falar da responsabilidade técnica e a vigilância sanitária. Entre as atividades do responsável técnico
também consta como garantir que sejam cumpridas determinações da Anvisa e dos órgãos similares no Estado e nas prefeituras. Isso também está disposto na resolução número 63 de 2005, especificamente no seu artigo 91, que assim diz. Vou ler. As entidades prestadoras de serviço odontológico, constituídas tanto na forma individual como coletiva, deverão atender às normas de biossegurança, de proteção radiológica, ambiental e de higiene prevista nas legislações competentes federais, estaduais e municipais. Aqui, o objetivo dessas imposições é assegurar a segurança tanto dos pacientes como de profissionais do setor, né? Assim sendo, o responsável técnico ele deve respeitar o direito de um cirurgião dentista de se recusar a trabalhar em condições inapropriadas, perigosas ou nocivas. É uma prerrogativa que vale tanto para instituições públicas como privadas. Vou conversar com vocês agora sobre os fabricantes, os distribuidores e vendedores de mercadorias odontológicas, tá? Essas são empresas produtoras, comercializadoras e distribuidoras de itens odontológicos e também precisam contar com um responsável técnico, tá? Na Anvisa também, junto à competência da vigilância sanitária, tá? Uma observação aqui nesse item, na jurisdição, na competência do sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais, foi por conta da edição da resolução número 210, de 11 de julho de 2019. Essa resolução, ela revogou a resolução 194 de 2018 e alterou o parágrafo 3º do artigo 87 da Consolidação das Normas, que é a resolução 63 de 2005, e passou a vigorar da seguinte forma. São facultados as empresas que comercializam ou industrializam produtos odontológicos o seu registro no Conselho Federal e a inscrição no Conselho Regional cuja jurisdição esteja estabelecida ou exerça a sua atividade, condicionada à habilitação à existência da parte técnica odontológica sob responsabilidade de um cirurgião dentista e autorização expressa para regular cobrança de anuidades. Aqui, antigamente, era obrigatório esse registro. Salvo engano, esse registro ele a necessidade de um responsável técnico junto à vigilância sanitária é obrigatória, tá? Então, caso se tenha esse registro junto ao Conselho Regional, é necessário também que se indique um cirurgião dentista, tá? Mas lembrando que é facultado a possibilidade desse registro hoje junto aos conselhos regionais. Na 11ª regra, eu vou falar quanto ao afastamento, o desligamento e substituição, como deixar de ser um responsável técnico. O responsável técnico ele não está obrigado a permanecer eternamente na função, podendo pedir afastamento no momento em que desejar, como está claramente descrito na resolução número 63 de 2005 do CFO, Consolidação das Normas, que em seu artigo 90, parágrafo 4º, admite o afastamento do cirurgião dentista responsável técnico, que deve ser imediatamente substituído na empresa, e essa alteração ela deve ser enviada em nome da empresa, acompanhada de uma declaração de um novo responsável técnico, dentro de um prazo de 30 dias ao Conselho Regional de Odontologia, sob pena de cancelamento da inscrição da entidade junto ao CRO, tá? No parágrafo 5º, o cirurgião dentista responsável técnico será desobrigado, né? Desde que ele comunique por escrito ao Conselho Regional que deixou de ser responsável técnico pela entidade, mas nesse sentido ele tem que comprovar ter dado ciência do seu afastamento à entidade, empresa que ele trabalha, do qual pretende desvincular sua responsabilidade técnica. Em seguida, no parágrafo 6º, diz que o não cumprimento do estabelecido no parágrafo 5º, né,
implicará na continuidade da responsabilidade técnica do cirurgião dentista pelas infrações éticas cometidas pela entidade. Aqui, assim, ele deve comunicar o afastamento, tá? Mesmo que a empresa não tenha comunicado ao CRO ainda, para que ele se desobrigue dessa função, ele tem que ter comunicado, tá? É muito importante destacar que o cirurgião dentista, na qualidade de profissional inscrito, ele tem o dever de zelar pela ética profissional, sendo que a responsabilidade técnica, ela pode gerar, além da obrigação ética, uma obrigação civil perante a entidade que representa, tá? Como 12ª regra, eu vou falar sobre o TPD, um técnico em prótese dentária, se ele pode ser responsável técnico por um estabelecimento odontológico. Anteriormente eu passei por linhas gerais, tá? Que ele não pode, tá? A via reversa sim. O TPD, ele só pode ser responsável técnico pelo laboratório de prótese dentária, ou um TPD ou um cirurgião dentista. O TPD não pode ser de uma clínica odontológica, tá? Isso está disposto no artigo 94 e 95 da Resolução CFO número 63 de 2005, tá? Que diz assim: o funcionamento de laboratório de prótese dentária, constituído como pessoa jurídica, obriga o registro no Conselho Federal e a inscrição no Conselho Regional em cuja jurisdição seja estabelecido ou exerça a sua atividade. Para se habilitar ao registro e à inscrição do laboratório de prótese, deverá apresentar declaração de responsabilidade técnica firmada por um técnico em prótese dentária ou um cirurgião dentista. Aqui, no artigo 95, diz que o proprietário ou responsável técnico pelo laboratório de prótese também responderá pelas infrações éticas cometidas em nome da entidade. Finalizando, eu vou fazer umas considerações importantes e um resumão do que eu disse anteriormente, né? Que a respeito da responsabilidade técnica. É de fundamental importância que o responsável técnico ele tenha condições de exigir que o estabelecimento cumpra com a ética e também observe as normas impostas pela vigilância sanitária, a fim de garantir o adequado atendimento à população e a segurança dos profissionais que ali exercem a odontologia. Todo cirurgião dentista possui o direito fundamental de se recusar a exercer a profissão no âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras ou salubres. Somente o cirurgião dentista pode assumir a responsabilidade técnica de estabelecimento que presta assistência odontológica, devendo estar regularmente inscrito no CRO de sua jurisdição e com as demais obrigações impostas por lei preenchidas, tá? Não é permitido que o responsável técnico apenas assine pela entidade, sendo obrigatório o exercício da função, devendo acompanhar os trabalhos sob sua responsabilidade. Se o responsável técnico receber ordens que transgridam o Código de Ética, as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou demais legislações pertinentes ao exercício da odontologia, é recomendado que o mesmo redija um documento que formalize as anormalidades, expondo as restrições eventualmente existentes e o que dispõe as normas infringidas. O mesmo deve ocorrer se ele simplesmente verificar práticas e procedimentos inadequados. Esse relatório, essa comunicação, ela tem que ser encaminhada ao seu superior direto, tá? Com um requerimento para que sejam tomadas as providências para eliminar os problemas e a imediata solução do caso. Se essas observações elas não forem atendidas, o profissional poderá fazer uma denúncia ao Conselho Regional de Odontologia. Esse profissional ele possui o direito de desistir de ser responsável técnico e não está obrigado a permanecer na função, tá? Conforme eu falei anteriormente. E
ele, havendo interesse de solicitar o afastamento ou substituição, ele deve proceder com a baixa da responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional, né? E mesmo assim, caso não aconteça, ele comprove ter dado ciência de seu afastamento à entidade da qual pretende desvincular sua responsabilidade técnica. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele possa ajudar quanto à figura do responsável técnico, né? Sua atuação, suas responsabilidades, seus deveres, seus direitos, como atuar, e que caso vocês tenham interesse em mais assuntos ligados à segurança jurídica na odontologia e assim evitar alguns problemas do seu dia a dia, reduzindo seus riscos, sejam administrativos ou judiciais, e de uma certa forma começar a ter uma economia, comenta aqui, fiquem à vontade para as perguntas, salva esse post, manda em direct, compartilha com seu colega, aproveita para visitar o canal da odontolegal.jur no YouTube e até breve.